Já vi meu Ô, amigo filha, Valdenor boa aí, ó. tarde, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez na hora 13 agora, com mais uma entrevista especial. E hoje, mestre Valdenor, que me indicou aqui um convidado que será nossa entrevista na Bahia, em Baçaí, na Bahia, que é o Lon Góes. Mestre, professor, pesquisador, né? Aposentado, e vai falar da Bahia, desse lugar especial que ele vai dizer onde ele está. E nós vamos falar aqui sobre a capoeira, a importância da capoeira na formação da educação das nossas crianças, da nossa história cultural desse país e a importância de trazer esse espaço, essa cultura no espaço escolar. E aí, para encerrar minha fala e começar a nossa conversa, você que nos assiste, procure fazer isolamento social, respeite a vida, a sua e das demais pessoas. 180 mil pessoas mortas. E quem sabe, o Supremo Tribunal Federal impunha ao nosso governo vacinação para todos os brasileiros e garantir o direito à vida. Vamos para a nossa entrevista e perguntar aqui para o nosso entrevistado, Odilon. Pergunta básica. Quem é você por você mesmo, Odilon? Se apresente aí para a gente. Obrigado. Eu sempre esperava algum dia me fazer essa pergunta: quem sou eu por eu mesmo? Eu sou capoeirista por devoção, professor por vocação e advogado pelas razões da vida, as complexidades que a vida me fez com que eu entendesse as regras de conduta sociais, as normas elaboradas pelos homens, mas sempre atento à justiça divina, feita pelo grande arquiteto do universo, representado na figura de Deus. Claro, auxiliado, lógico, pelos nossos ancestrais. Esse é o Odilon. Aproveita. Quem é esse cara que está aí com a gente? Mestre Valdenor? Parece que você teve uma birra com ele. Que negócio é esse? Rapaz, esse senhor já me conhece há 4 décadas e meia, ou seja, 45 anos. Eu conheci esse senhor no segundo Campeonato Brasileiro de Capoeira, que eu integrava a equipe da Bahia, mas eu era suplente. Mas eu tinha que viajar, até carregando, entendeu? Os birimbau, os pandeiros, eu tinha que viajar, porque no momento, aquele certame era, digamos assim, o birimbau de ouro da capoeira no momento da época. Então, quem tivesse naquela vibe, efetivamente, iria ficar para o resto da vida. Muitos passaram, alguns ficaram distantes, alguns não acreditaram, alguns não tiveram a crença de entender que a capoeira não é só um instrumento de educação. A capoeira, ela transforma pessoas. A arte da capoeira, ela é composta de uma trilogia que só ela mesmo, diante da sua singularidade, ela consegue purificar as suas ações, que é a música, né, que é o instrumento, e a história que repercute nas poesias, nas estrofes, nas histórias com né, nas composições musicais. Então, a arte da capoeira simplesmente é um fenômeno antropológico que ainda, do ponto de vista cultural, é muito mal explorado como produto interno bruto do Brasil. Como produto interno bruto do Brasil. Não precisa ficar falsificando, maquiando a arte da capoeira para dizer que ela é bonita, que ela é ótima, que ela seduz. Não, ela transforma, é diferente. Então, esse meu conhecimento com o Valdenor há 45 anos atrás, quando ele estava no auge da performance, no segundo campeonato brasileiro, que era a vitrine da época, e aí fizeram uma piada na minha delegação, o seguinte: olha, você vai sair da suplência e você vai ter que jogar, a sua competição vai ser com aquele grande. Eu digo, logo ele campeão brasileiro, eu já vou entrar arrasado, ele campeão brasileiro, maior do que eu, o cara tinha uma armada que eu tinha que ele tinha 3 armadas. Ele tinha a armada que a gente chama de armada destreza, né, a destreza da armada. Ele tinha uma armada operacional, que era mediana, e se o elemento, se de repente não fosse lá embaixo, ele tinha a terceira opção, que era cortar a cabeça. Eu digo, olha, eu vim como suplente
eu quero continuar como suplente. Desse rapaz, eu só quero amizade e aproximação para crescermos juntos. Senão, não vai dar certo. E aí, depois, nos encontramos. Vou chamar o Valdir. Não, entra na roda aí. Você foi provocado, Valdir. Entra na roda aí agora. Rapaz, ele sempre me provoca, ele sempre me traz para esses. Ele sempre me traz para esses diálogos, mas eu amo, porque eu tenho Isaías, né? Isaías. Seu nome é Isaías? Matias. Então, Matias, eu acredito muito na capoeira como instrumento de educação, não só por ela transformar, mas ela ressocializar e ela justamente vender o Brasil, ou seja, vender no bom sentido, os modus operandes, a língua, certo? A música, os costumes, porque o capoeirista que ele sai do Brasil e ele vai viver de capoeira em qualquer outro espaço que não seja a nossa fronteira, porque a capoeira não é mais da Bahia, a capoeira pertence ao mundo. E Mestre Bimba já dizia isso. Mestre Bimba já falava isso. Valdemar não vai deixar eu ficar, digamos, imputado a uma história. Mestre Bimba já falava isso. A capoeira não pertence à Bahia, a capoeira pertence ao mundo. Né? E naquele momento estavam saindo os primeiros migrantes para as cidades do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, né? E aí Pernambuco tinha também, foi estendendo lá para os de dentro, né? Ali mesmo Maceió, Rio Grande do Norte, Fortaleza, até chegar ao Belém do Pará e invadir o Rio, né? Pará para chegar lá no Rio Amazonas, né? Invadir esse nosso Brasil imenso, né? E a capoeira, ela hoje, eu diria que ela deveria ser uma marca registrada. Aliás, eu já venho falando isso há muito tempo. Eu não tenho só esse aspecto da educação, eu tenho um pensamento com a capoeira de negócio também. E já fui várias vezes provocado em negócio até digital, que é uma coisa que vai dar certo. Mas eu acredito ainda no convencional do ponto de vista das almas se encontrarem. Esse encontro das almas é muito interessante. Tem live que é maravilhosa, mas tem live que, pelo amor de Deus, né, o meu querido interlocutor. Deixa a Valdenor falar um pouquinho aí. Mas vamos, mas peraí, Valdenor, espera um pouquinho aí. Só um pouquinho, para essa live ficar uma roda legal aqui. Deixa eu ouvir o Valdenor um pouquinho, porque eu convidei o Valdenor só para dar uma palhinha aí, porque não sei se você está com compromisso para sair, se vai ficar até a final. Eu quero fuçar um pouco mais nessa sua história. Não, eu estou tranquilo. Capoeirista aí. Então, eu estou tranquilo. Valdenor, dá uma palavrinha para a gente, Valdenor. Então, boa tarde, professor Matias, boa tarde, mestre Odilon, meu amigo, meu irmão, camarada, todos e todas que estão nos assistindo. Olha, é sempre um prazer que se renova, uma alegria enorme estar com o mestre Odilon, porque ele contou essa história do campeonato aí, mas se ele vem para a roda, eu não sei, né? Eu também ia ficar meio apertado, viu? Porque ele é muito humilde, aí tem muita capoeira aí, tem muita experiência, muita sabedoria. E aí é um amigo de 40 e poucos anos, uma pessoa que eu admiro muito pela competência, é estudioso da capoeira, é um advogado que sempre nos ajudou aí nas várias questões da modalidade, foi da equipe do CREF da Bahia, enfim, tem uma série de titulações e inúmeras contribuições para a capoeira ao longo de todas essas décadas, de maneira que eu sou um grande fã do mestre Odilon, né? E aí nós estamos tendo o prazer de tê-lo conosco hoje, para que ele dê esse ponto de vista com relação à nossa lei, que já passou por uma das votações aqui na Câmara de Vereadores de São Paulo, que é para ele falar um pouco da importância da capoeira na escola e na educação, né? Ele que é um especialista nessa área também, né? Ok. Ótimo. Odilon e... Peraí. Odilon e Valdenor. Mas eu quero saber essa história aí de hidrocapoeira. O que é isso? Hidrocapoeira? Então, rapaz, jogar aí, água? Que negócio é esse? Você está com um mentor.
Você está com o mentor da Hidrocapoeira aí na sua tela. Fala aí, mestre Odilon. Ô, Valdenor, eu já disse a ele mais ou menos onde é que eu estou. Eu vou levantar um pouquinho para dizer a ele mais ou menos onde é que eu estou e como eu comecei, né, essas experiências de forma unicamente, desculpe a redundância, unilateralmente, né? Único e unilateral. Olha só, isso aqui é um rio, é o rio de Embaçaí, que tem um encontro, o rio com o mar. O mar fica bem após esses coqueiros. Eu estou numa área assim, de um barzinho de um amigo meu, eu pedi licença a ele justamente para utilizar a imagem dele, que é assim que deve se comportar o cidadão, porque eu estou utilizando um cenário, embora seja natural, mas é uma área que é uma área pública, mas é uma área que tem uma preservação de alguém, então você deve também ter esse tipo de condicionamento. Daqui eu comecei a fazer alguns experimentos com o meu corpo, por eu ser bem adaptado ao meio líquido, eu sempre gostei de nadar, gostei de mergulhar, e assim, eu achava que porque a gente joga capoeira no chão, na minha cabeça, né, na minha dimensão de pensamento no momento, eu podendo fazer alguns movimentos sozinho, e pensava comigo, com meus botões, eu digo, pô, se eu posso fazer, outros também podem fazer, porque o movimento do corpo, ele reproduz. O movimento corporal, ele é reprodutivo, ele sempre há uma reprodução, ainda que não seja tão fidedigna, mas há uma reprodução. Você aprende olhando, em termos de movimentação. Claro, na água é diferente, que você tem que aprender fazendo, e você tem que estar adaptado. Então, eu parti para a experiência, eu parti para o laboratório. Então, eu era professor da rede pública, da educação básica, tanto do município de Salvador como do estado da Bahia, né, professor concursado, e professor da Universidade Católica de Salvador. Então, na época, eu era professor da disciplina capoeira. E lá eu formava futuros profissionais de educação física, mas chamava a atenção deles que, por eles passarem por aquelas 60 horas de conhecimentos básicos da capoeira, se alguém se interessasse, se especializasse, fosse fazer capoeira. Aqueles que já traziam no bojo a sua titularidade motora, ou seja, a sua educação psicomotriz, com de respeito à arte da capoeira, era melhor ainda, porque eu tinha adeptos, mas eu também comecei a ter oposicionistas, porque eles eram alunos de determinados mestres que já não gostava da minha forma, da minha metodologia, e ninguém é obrigado a gostar da metodologia de ninguém. O mínimo é respeitar. O mínimo é respeitar. Agora, falar de coisas, criar factoides, né, tentar querer desfazer do trabalho do outro, ainda que o trabalho não tenha a proporcionalidade do qual essa pessoa que queira preconceituar o trabalho de alguém vir nessa direção, está sendo uma pessoa preconceituosa, uma pessoa até racista, né, do ponto de vista xenófobo, enfim, pessoas que não acreditam na cultura do outro é xenofobia. As pessoas que falam do trabalho do outro é preconceito. Então, as pessoas que julgam a outra pela cor da pele, isso é racismo, entendeu? Não só o racismo ideológico, como existe o racismo institucional, existe o racismo discriminatório, enfim. Eu chegando numa loja, em um shopping de São Paulo, ainda que eu esteja bem arrumado de paletó, eu digo paletó de marcas conhecida, que ele sabe o recorte, né, de lá de cima em diante, marcas conhecidas, marcas italianas, e chegar um branco até de calça jeans, entendeu, de sandália havaiana e tudo, ele vai primeiro lá no banco atender, eu estou falando em São Paulo, em shoppings grandes em São Paulo, vai primeiro atender aquele e vai me deixar por fora. Mas como eu tenho um olhar clínico, eu digo a ele o seguinte, senhor, é por ordem de chegada ou por prestígio? Eu encaro, entendeu? Mas eu falo dentro de uma perspectiva segura, porque se tiver uma resposta, eu enquadro ele. Chego. Então, assim, esses professores que eu formei, que muitos eram
parceiros e outros opositores, dentro eu diria assim, desse antagonismo que eu sempre vivi, entendeu? Que é gostoso de se viver. O antagonismo é uma coisa muito boa, mas você tem que tirar proveito e você não querer, assim, ponto de faca. Bater de frente é uma coisa, agora dar murro em ponta de faca é outra coisa. Mas para bater de frente, você tem que exercitar os neurônios, né? Buscar o máximo que tiver de inteligência para poder facilitar o golpe, para poder você dimensionar bem, assimilar o golpe. Não é, Valdenor? Porra, o cara me dá uma bênção e eu caio no chão e bato o meu quadril no chão, eu vou ter um choque praticamente na minha região medular. E se eu bato a minha cabeça no chão, arriscadamente eu posso vir a óbito, porque eu vou ter um traumatismo craniano de uma bênção. Agora imagine você querer puxar um tapete de uma pessoa que por direito tem, por direito adquirido, por tudo que você fez, por tudo que você representou, e chegar na hora as pessoas disserem, não, você não fez isso não, você está fora. Então aí que eu acho que você tem que ter a sabedoria, né, você assimilar bem esse golpe e dar a volta por cima e dizer o seguinte, olha, o errado não sou eu, até porque eu sempre agi com boa-fé objetiva, porque existe a boa-fé subjetiva. A boa-fé objetiva é você se despir de qualquer tipo de armadilha. E a armadilha, você dentro da armadilha é mais despido. Porque quando você se resguarda, é porque você já está na maldade. Aí ela passa a ser uma boa-fé subjetiva, porque você teve o pé atrás. Mas quando você larga o peito, né? Não é isso, professor? Oi. Você é o entrevistado, mas eu sou o entrevistado quieto. Aí eu vou dizer para você que quando eu via as aulas de capoeira e teimosamente queria ensinar meus alunos, dizia assim, que a capoeira é uma filosofia, porque você toma uma rasteira e aprende a não tomar outra. E você aprende a rasteira. Porque hoje em dia, nós não podemos ser ingênuos em achar que esses caras que estão aí comandando nos aceitam como iguais. Nós somos diferentes, precisa ser diferente. Sim. A nossa luta é para defender o nosso interesse que acreditamos, né? E aqui, vai entrar num assunto que nos interessa aqui, pautar, que é o conhecimento legal que você tem sobre o direito da aprendizagem, o direito ao conhecimento, o direito à diversidade cultural que esse país traz. E aí, parabenizar, não sei se está aí, é muito bonito aí, hein? Ô, Valdenor, tem que convidar para tomar uma com ele junto aí, né, Valdenor? Eu terei o maior prazer, mas eu quero trazer vocês aqui. Eu quero trazer vocês aqui, que eu quero fazer um evento diferente com a capoeira. Eu quero fazer uma roda de diálogo e uma vadiação confraternativa. Como eu já fiz roda de diálogos e venho fazendo um exemplo dessa que nós estamos fazendo aqui agora, tá? E a vadiação confraternativa, eu já ensaiei isso justamente na história, quando eu criei a técnica da hidrocapoeira, juntando meus alunos das escolas públicas, juntando meus alunos da universidade, recebendo os convidados, etc., viajando pela essa América do Sul, Argentina, Colômbia, Uruguai, Paraguai, entendeu? Até na Bolívia eu já estive jogando capoeira naquela altitude, enfim, divulgando, né, tendo espaço para divulgar o meu trabalho com a hidrocapoeira, porque lá fora as pessoas começaram a me dar espaço. E aqui dentro, eu sendo assim, queimado vivo, passando mesmo pelo estado de inquisição. Mas eu enfrentei a fogueira. Eu não dei uma de Jesus Cristo. Hein? Aqui como é que é? Nada. Exato, mas teve uma hora que eu disse assim, olha, eu vou dar pernada agora no oculto e vou botar a caneta para funcionar, porque se você também não sistematizar um pouco do que se fez, quer dizer, eu tenho assim o maior respeito, a maior admiração por Valdenor, porque eu me sinto assim, desculpe, Valdenor, ocultamente, mas já que o professor nos permite essa liberalidade, né, do pensamento, eu olho assim você, eu olho você assim como um signatário
certo? Embora a idade que você tem, a experiência que você tem de vida, né, o pai que você é, que você representa, né, o parceiro, o amigo, o marido que foi, tudo, você tem uma história muito linda, né, e de repente você fez tudo e agora você está, assim, eu diria, não fechando, mas contemplando com chave de ouro, um pós-doutor, foi buscar a academia, né, por quê? Porque um só não pode falar sozinho, tem que ter essa consonância, né? Tem que ter isso, é outro, pô, eu fico super feliz de você estar me botando assim, Valdenor, em várias rodas interessantes, as pessoas poderem me conhecer, porque quando eu falo de boa fé positiva, objetiva, é você fazer aquilo com amor, é você fazer despido de qualquer tipo de amarras que possam vir lhe cessear, é você saber como né, transitar bem. Então, a capoeira nos ensinou muito bem isso. E eu não vou parar. Hoje eu estava aqui no meu sítio, veio uma amiga minha comigo, ela disse assim, pô, eu vou lhe ajudar a fazer isso, não sei o quê. Aí puxa o sofá do lado, eu digo, pô, velho, eu não estou afim de pegar peso, não. Eu vim aqui para ficar relaxado, eu vou participar de uma live e tudo. Mas o exercício de puxar para o lado, puxar para o outro, eu tinha na minha cabeça que 1 e-meia eu tinha um compromisso. E um compromisso com a capoeira, eu deixo qualquer coisa de lado, porque eu tenho que atender ao que Mãe Estela de Oxóssi uma vez me disse, quando ela foi assentada na Academia Baiana de Letras. E eu saí de Salamanca, peguei um voo, né? Um voo, como é que chama? Mais barato, né? Em conta, de ida e volta, que eu passaria 10 dias no Brasil. E eu tinha um dinheiro. Eu disse, eu quero fazer uma presença à mãe. Quando eu cheguei lá, meu irmão, na lista na fila dos cumprimentos, aí eu bati a cabeça para ela, chegou, Odilon, o que é que você está fazendo aqui? Eu digo, eu vim lhe prestigiar, mãe. Não tem negócio de prestígio certo. Você tem um compromisso com sua ancestralidade. Volte para lá onde você estava e termine o seu doutorado e volte para o Brasil. Eu digo, olha, porra, na frente de todo mundo. Frente de todo mundo. Eu digo, eu sou um privilegiado. Porque só eu tive essa verdade. Porque isso é uma verdade. É uma pessoa que gosta de você. É uma pessoa que lhe protege. Volte. Oxente, quando eu voltei, e voltei com o título, o primeiro que eu fui, eu disse aqui, mãe, agora, o senhor não fez mais nada do que sua obrigação. Eu digo, puta que pariu, mãe. Quando é que eu vou ter essa moral com você? Ela me olhava assim, ó, Dilma, você com essa cara. Olha aqui, ó, o mestre Odilon e mestre Valdenor. Às vezes eu falo assim, as minhas lives é igual conversa de boteco, que a gente se anima e vai falar o que quer e tudo que sente. Mas eu vou provocar vocês dois, porque nós temos um tempo aqui de fala e eu quero discutir. Nós temos um projeto de lei aprovado em primeira instância, o projeto 396, do vereador Paulo Fiorito, o Alfredinho e o Jean Madeira, que está aprovado em primeira instância, e nós queremos aprovação em segunda para ter capoeira nas escolas, porque esse é o direito dessa molecada. Para além, e aí só brincando aqui com você, Odilon, para além de jogar perna para o alto, é pensar a cultura e essa vou chamar de, não é uma guerra, mas é uma disputa de hegemonia cultural. Fala para a gente da importância da capoeira na escola. Qual é o significado que ela traz para novas gerações, para além de conhecer essa cultura que é nossa? Para mim principalmente, entendeu? Precitualmente, na minha modesto entendimento, é a identificação da identidade. Desculpe a redundância. É o exercício da identidade cultural. Eu diria que a arte da capoeira na escola é um instrumento é uma mola propulsora, um instrumento não, é uma mola propulsora para acondicionar aqueles outros conhecimentos, aquelas outras áreas do conhecimento. Porque a capoeira,
além de existir essa trilogia da música, do instrumento, e da história, da filosofia, porque a história entra tudo, entra a filosofia, entra o modus operandi, o modus vivendi, enfim. Eu diria que ela tem uma coisa fantástica, que é a questão do respeito da hierarquia, né? A hierarquia que se tem na capoeira, e quando ela é bem trabalhada, é uma família, porque a capoeira ela começa dentro da família. Ela começa dos tios dando aula a seus sobrinhos, dos avós dando aula a seus netos, dos pais, né, dando essa continuidade. E aí, porque ela, como era uma coisa do seio de um modus vivente, de um povo que foi praticamente cesseado da sua liberdade de expressão, seja ela oral, seja ela corporal, entendeu? Ou eminentemente cultural e religiosa, esse povo que ficou aqui no Brasil, foi esse povo que fez o Brasil. Nós, afrodescendentes, nós somos ainda a maioria em todo o Brasil. Hoje, essa questão de cotas, não, isso é eu diria assim, um plágio que talvez o brasileiro pode fazer mais bem feito, que é a questão das ações afirmativas. Em todo segmento da sociedade tem que haver a participação nossa, porque a Constituição diz lá no artigo 5º que todos são iguais perante a lei. Não, nós somos desiguais. Na hora da competição de um concurso público, na hora de uma oposição para você adentrar um curso de mestrado, doutorado, se você não tiver aliado ao partido político, você está fora. Se você for um capoeirista negro, você está fora. Então, isso precisa acabar no Brasil. Então, a capoeira nas escolas, ela é uma mola propulsora para buscar um entendimento que todos são iguais, independente de cor de pele. E, afinal de contas, nós temos o que ensinar. Nós temos o que ensinar. A história da capoeira, Ave Maria, você pode falar, escrever, narrar em vários versículos. Olha a história da capoeira do Brasil. Nunca em nenhum país do mundo vai ter uma arte marcial como uma história da capoeira, porque ela, embora teve o título de arte marcial, ela foi até utilizada em alguns momentos, né? No momento da guerra, no momento belicoso, na Guerra do Paraguai, mas lá que os capoeiristas se rebelaram, porque eles não poderiam se alistar e dizer que era capoeirista, que eles não iam para a guerra. Estou errado, professor Valdenor? Não, está corretíssimo, mestre Odilon. Está corretíssimo. Está corretíssimo, mestre Odilon. Está corretíssimo, mestre Odilon. Corretíssimo. Então, nós vencemos e convencemos na resistência. Hoje, essa educação, certo, de igualdade racial, isso já viemos trabalhando desde 2003, na 10.639, que é uma lei obrigatória, atendendo o artigo 216 da Constituição Federal, que trata-se do segmento da educação. Ali abriu margem para fazer o quê? A LDB. A LDB vem justamente desse organismo normativo constitucional, estou falando em Constituição. Então, ali se coloca que nós, brasileiros, teremos que ter uma educação identificada com a nossa história. E a nossa história, embora mesmo ela sendo afortunada de conhecimento através da oralidade, mas é um conhecimento válido. Foi esse conhecimento que eu e o professor Valdenor e o professor Matias chegou até onde chegamos. E estamos tendo esse encontro, essa trilogia bonita. Isso é energia, cara. Isso é energia. Então, a capoeira na escola, quem vai ser beneficiado são os professores de outras áreas do conhecimento, porque nós vamos trazer pessoas que são discriminadas pelo seu comportamento, pela sua falta de limite, pela sua falta de educação doméstica, através de sessões de aula de capoeira, nós buscarmos a autoestima, a alteridade e buscarmos a autoconfiança desse educando. Então, eu sou totalmente a favor, certo? Tenho projetos nessa linha, fui autor de projetos nessa linha que tiveram inserção parlamentar, quer seja no município de Salvador, quer seja no estado da Bahia, sou um dos precursores
invocar o conteúdo da arte da capoeira no conteúdo da disciplina Educação Física, e aí me diziam, mas professor, nas 4 unidades o senhor vai falar em capoeira? Eu digo, eu vou falar não só nas 4 unidades, minha senhora, eu vou falar em todas as séries, da 5ª ao 3º ano, todos vão passar pelo mesmo conteúdo. Mas, professor, eu digo, todos vão passar, porque o 3º ano, talvez, ele não teve esse conteúdo na 5ª série, mas a senhora seguramente tem a certeza que esse da 5ª série, que tem esse conteúdo, quando chegar no 3º ano, vai ser outro cidadão. Acabou. Eu fui convencendo através disso. Então, eu reputo como mais uma ação positiva, ainda de forma retardada, mas é uma ação positiva, e quando realmente for passar do projeto de lei para uma lei, eu seguramente estarei aí, estaremos juntos, abraçados, e vamos em um botequim, sim, comer um feijãozinho com torresmo e uma Heineken bem gelada, porque aqui, em respeito à Vossa Senhoria, em respeito à arte da capoeira, eu estou tomando água. E hoje é sexta-feira e eu não costumo trabalhar dia de sexta-feira de tarde. Olha aqui, ó. Não, vou ter que entrar na conversa, vou ter que entrar na roda. Que é provocação. Isso é provocação. Ele está lá num lugar especial tomando água, aqui no calor. Começou a chover aqui em São Paulo forte. E ainda, ó, provocou, nós vamos comer um feijãozinho qualquer dia desse. Valdenor, sim. Nós estamos aqui há 33 minutos de conversa, muito, muito boa conversa. Palavrinha para a gente aí da importância desse projeto e faz uma pergunta para o nosso entrevistado aí, concluir também a fala dele. Valeu, Valdenor, muito obrigado pela entrevista a vocês dois, hein? Eu agradeço no final, faça as considerações, por favor, Valdenor, para não fugir o pensamento, vai lá. Opa, tudo bem. E agradecer o professor Matias, agradecer também o mestre Odilon por essa brilhante participação. Nós precisamos de difundir contribuições de profissionais do quilate do mestre Odilon, né, que são poucos no nosso país. Temos que difundir mais as contribuições e ouvi-los também pela experiência, né, pela sabedoria, e falar que esse projeto aqui em São Paulo ele é de extrema importância para a identidade da criança afrodescendente, para a decolonização do currículo, que a gente tem um currículo com fortes influências cristãs, tem um currículo extremamente grafológico na maioria das instituições, e tem um currículo exageradamente com conteúdo europeu. Então, a capoeira ela pode trazer à tona a história do Brasil, que nem sempre está nos livros, né? Então, uma grande contribuição. Então, é um prazer enorme, né? Tá com o mestre Odilon, meu irmão, camarada, meu amigo, tá com o professor Matias, que é a pessoa com quem nós iniciamos essa conversa, junto com o mestre Gladson, professor Vinícius, para encaminhar esse projeto. Obrigado, mestre Odilon, meu irmão, camarada, obrigado, professor Matias, todos e todas que estão nos acompanhando aí pelo prestígio. Forte abraço e fiquem em casa, hein? Eu posso falar, professor Matias? Posso falar? Claro. Deve. Você é o convidado. Quem agradece sou eu pela oportunidade, pelo espaço concedido, pelo caráter da discussão, uma discussão leve, uma discussão que cada um coloca seus pontos de vista, cada um tem o seu discurso, da forma que é construída. Isso é muito interessante que nós nos respeitemos nesse tipo de diálogo e de construção, porque não se constrói um preconceituando o pensamento do outro. Ou vamos sentar para ajudar, para elevar e trazer contribuições, porque a capoeira é muito rica. Imagine um estado de São Paulo passar uma lei dessa, entendeu? Isso vai dar fantástico, entendeu? Isso vai dar fantástico, porque a princípio vai chamar a atenção de todo mundo, mas não é. É um movimento que já vem sendo trabalhado, entendeu? Fora dos muros da universidade, agora que nós estamos tendo acesso na universidade, e levando para a academia o conhecimento o qual nós tivemos o privilégio de receber, que é o conhecimento oral, é a oralidade. Desculpe, é a oralidade. E isso, a capoeira é riquíssima,
quando nós hoje, às vezes, eu digo aos meus pares mais velhos, eu digo, ninguém quer fazer uma outra capoeira, apenas nós chegamos a um momento que temos que ser linha de frente, entendeu? Da construção, da sistematização do conhecimento da capoeira, porque nós nos preparamos para isso. O cara que vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, ele vai guardar o título na estante, vai guardar na pasta dele? Não. Ele tem que doar isso, entendeu? Ele tem que passar esse conhecimento, socializar esse conhecimento e trazer justamente alternativas de mudanças de comportamento, de mudanças de mentalidade. Então, eu me sinto muito orgulhoso mesmo, entendeu? De mais uma vez, eu gostaria até que o professor Matias me mandasse depois essa gravação, que eu vou colocar no meu portfólio, porque, sinceramente, vocês me deram, assim, a maior satisfação e alegria de bater um papo. Primeiro, onde eu estou, entendeu? Segundo, onde cada um de vocês estão, e, de repente, a gente percebeu que a comunicação ela é intangível. A comunicação é intangível. Vamos, sim, nos abraçarmos. Eu vou, sim, vou botar um paletó de primeira qualidade. De branco, viu, Matias? Eu vou de branco. Já vou dizer logo minha indumentária. Linho branco, sapato aquele branco e azul, ou branco e preto. Nossa, eu vou a rigor. E gravata, certo? É verde, amarela e azul. Ó, horizontal. E vou me apresentar lá. Não que eu seja nenhum arquétipo, muito pelo contrário. Eu tenho orgulho de ser brasileiro e defendi a minha arte nos bancos europeus. Mas um ineditismo para mim. Mas isso não me vangloria por nada, porque eu estou fazendo o que Mãe Estela de Oxóssi diz. É sua obrigação com seus ancestrais. É isso aí. Gente, maravilhosa. Muito obrigado por essa linda entrevista. E quem está nos assistindo, comente, curta, compartilhe com os amigos, porque nós temos que essa conversa aqui em política pública, em realidade, na educação brasileira. A aprovação do Fundeb ontem, que foi um avanço no país todo, quem sabe traduzir agora o financiamento em política pública, inclusive o Fundeb está pautado também a questão da Lei 11.639. Gente, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado. E fica as provocações aqui do Fezinho, da Geladinha, do Paletó. Abraço. Abraço, obrigado, mestre Leon. Um abraço, professor Matias, muito obrigado, Deus lhe pague. Deus pague ao senhor e ao mestre Valdenor essa oportunidade. Um abraço. Nós que agradecemos, mestre Leon. Valeu, gente. Feliz Natal para todos, ótimo ano para vocês também, na luta. Maravilha. Maravilha.